eu sou a Ayla, esse é o canal Venha o Teu Reino e é uma alegria ter você comigo em mais um dia para nós pararmos um pouquinho do nosso tempo para meditar na palavra do Senhor. Eu quero tratar com vocês o tema hoje chamado Transformação através da oração. Queridos, hoje o nosso personagem principal se chama Jabes. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas a gente vai aprender como que a oração pode transformar situações e transformar vidas. Eu quero que você grave uma frase que diz o seguinte: qualquer situação pode ser transformada pela oração. Eu não sei o que você está vivendo, talvez você chegou aqui nesse devocional, mas eu creio que o Senhor ele quer falar ao seu coração. Que você não se esqueça disso, qualquer situação pode ser transformada pela oração. Se você nunca ouviu falar, Jabes, ele foi um homem que ele conseguiu, através de uma oração que ele fez, mudar toda a sua história. Mas quem foi Jabes na Bíblia, né? Eu quero tratar isso com você. E se você olhar na palavra de Deus, diz que Jabes, ele nasceu debaixo de um preconceito. Ele recebeu um nome no qual ninguém quer receber. Porém, mesmo assim, ele não deixou isso moldar a sua história. Queridos, essa história de Jabes, ela tem muito a nos ensinar. Embora ela seja uma história bem curtinha na Bíblia, o nome dele está aqui registrado na palavra de Deus. Se está registrado é porque a gente pode aprender alguma coisa, né? E eu quero ler com vocês, então, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de 9 a 10, que é os dois versículos que falam sobre Jabes. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel e disse: Ah, Senhor, abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Guarda-me de males e livra-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Queridos, então, quem foi Jabes? Qual que é o significado do nome de Jabes? Jabes, ele era um homem da tribo de Judá. A Bíblia não chega a mencionar muito sobre a sua vida, mas as informações que nós temos estão nesses dois versículos que nós lemos. O que mais nos chama a atenção aqui, queridos, na história de Jabes, é que apesar dele ter nascido, né, pela tribo de Judá, e aqui a tribo de Judá significa... Judá significa louvado, glorificado, exaltado. É uma tribo que tem um nome de alegria. Mas o nome de Jabes não condizia com o nome ali do seu próprio povo. O significado do nome Jabes é o que causa sofrimentos. E esse nome foi atribuído a ele, queridos, por causa do seu nascimento. Porque a mãe dele teve ele com muitas dores. Imagina a história desse homem. Por exemplo, aonde ele passava, ele carregava esse fardo, de ser alguém que produziu sofrimento. Talvez esse era um peso que era muito difícil dele carregar na vida dele. Ele era carimbado por causa desse sofrimento. Porém, queridos, se nós olharmos aqui para a palavra de Deus, a oração de Jabes menciona aqui nos versículos 9 e 10, essa oração dele, a gente pode considerar ela como uma pérola, no meio, se você ler depois o capítulo 4, no meio desse tanto de genealogia que está falando no capítulo 4, fala da oração de Jabes. E essa vida de oração de Jabes, essa fé que ele tinha em Deus, fez tudo mudar. A vida dele foi transformada, o cenário ao redor dele foi transformado. E se a gente olhar, queridos, para a palavra, ele não deixou o seu nome definir o seu destino, mas ele orou ao Senhor, ele rogou a Deus e ele recebeu aquilo que ele tinha pedido do Senhor. A palavra também fala o seguinte, se você olhar no versículo 9, o comecinho do versículo 9 fala: E Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe lhe deu o nome de Jabes. Aqui fala que ele foi um homem muito respeitado, um homem muito respeitado dentro da sua família. Nós não sabemos ao certo por que esse título foi dado para ele, mas talvez seja porque Jabes, queridos, ele não aceitou
essa condição de derrota na vida dele, por conta do nome que ele tinha, né? E eu gosto de pensar, queridos, que o nome dele trazia um peso, né? Uma coisa ruim. Mas Jabes, ele não ficou com esse fracasso, ele não desistiu. Jabes, ele não desistiu de ser uma pessoa abençoada por Deus, mesmo que o nome dele apontasse o contrário, né? Eu não sei se Jabes teve um passado complicado, mas ele superou essas situações que ele já havia vivido, ele superou esses traumas, ele reagiu a essa situação do nome dele, sabe? Quando fala que Jabes, ele era mais ilustre do que os seus irmãos, queridos, eu acredito que isso tem a ver com a vida de oração de Jabes. Entende? Porque eu falei para vocês no começo que qualquer situação pode ser transformada pela oração. Nós podemos perceber o quanto Jabes conseguiu o favor de Deus por intermédio da oração. E aí a gente tem 4 aprendizados com a oração de Jabes. E eu quero que você preste muita atenção e que você comece também a nortear suas orações a Deus parecido com essa oração de Jabes. O primeiro aprendizado que nós temos, ele pediu a bênção de Deus. Consegue ler isso? Ele fala, quem me dera que me abençoasses. Ele está pedindo, queridos, a bênção do Senhor. O mesmo Deus lá de trás, nosso Deus é vivo, é o mesmo Deus que eu e você nós servimos hoje. Quando Jabes entende que Deus é um Deus vivo, a primeira coisa que ele pede é a bênção de Deus. Queridos, entenda isso, somente através das bênçãos de Deus é que nós conseguimos vencer o fardo que nós carregamos. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jabes estava cansado de ser reconhecido por aquele que oferece dor. Ele estava cansado de carregar esse fardo. Então ele vai atrás do Deus que pode resolver qualquer situação. Jabes percebeu que a sua vida não precisava ser marcada pela dor, mas sim por uma caminhada de bênçãos de Deus. Igualmente na nossa vida, queridos, às vezes você está preso aí a dores, a sofrimentos. Mas eu quero te dizer, assim como Jabes, nós podemos orar e pedir a bênção de Deus. Nunca se sinta desqualificado para servir a Deus. Deus, ele olha para o seu coração, Deus não olha para o seu passado. A segunda coisa que nós podemos aprender com Jabes, queridos, ele fala para o Senhor, para Deus alargar as suas fronteiras. Em outras palavras, Jabes pediu para que Deus aumentasse as suas terras, que a prosperidade estivesse sobre a sua vida. Aqui a gente vê que Jabes, ele não era uma pessoa qualquer. Ele tinha desejo, ele tinha vontade de conquistar mais coisas. E a prosperidade, segundo Deus, é sempre uma dádiva na nossa vida, queridos. Por isso, não importava o passado de Jabes. Ele não queria ficar preso ao passado. Ele queria que o futuro dele fosse abundante diante da graça de Deus. Do mesmo jeito eu e você. Não importa o nosso passado, se nós buscamos ao Senhor, nós podemos pedir para o Senhor para mudar o nosso futuro, para que o nosso futuro seja um futuro abundante diante da graça de Deus, queridos. Essa é uma atitude que nós devemos ter também. Sabe, talvez a gente está acomodado com certas situações. Talvez a gente fica reclamando, falando assim: eu não consigo conquistar nada, eu não tenho um futuro, eu sou uma pessoa que não dá certo. Não, queridos, essa não deve ser a nossa postura. Nós somos filhos de Deus e aquele que nos ajuda a conquistar as coisas é o Senhor. Por isso, nós precisamos orar, mas nós também precisamos ter disposição de ir atrás das coisas. Entendem o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos orar, mas nós também precisamos nos dispor a correr atrás. Queridos, em nome de Jesus, o terceiro aprendizado que nós temos é que Jabes, ele suplicou a presença de Deus. Ele fala bem assim, que a tua mão esteja comigo. Jabes, ele clama por proteção. Não adianta você ter fronteiras alargadas se você não tiver junto com você a presença e a mão de Deus te guiando em todos os passos. Quando eu leio isso na palavra de Deus, queridos, eu consigo me lembrar de Davi.
né? Davi, quando ele estava ali no meio do seu pecado, ele faz a seguinte oração, ele fala: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Olha que coisa. Davi, ele era um rei rico. Ele não pede para que Deus não tire dele as suas riquezas, suas mulheres, sua influência. Acima de tudo, ele pede para que jamais o Espírito Santo seja afastado da sua vida. Ele entende o quão precioso é a presença de Deus na nossa vida. Queridos, grave isso. O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. Que a gente não confunda isso. Nós precisamos clamar, suplicar a presença de Deus e não só as bênçãos de Deus. Consegue entender isso? Muita gente às vezes se preocupa mais com o que Deus pode nos dar do que realmente quem Deus é. Queridos, para nós superarmos as nossas dores, para nós mudarmos a nossa história, nós precisamos da presença de Deus. Eu e você, nós não podemos vencer nada se Deus não for conosco. E a quarta coisa, queridos, o quarto aprendizado, diz que Jabes clamou pela proteção de Deus. Ele diz: guarda-me de males e livra-me das dores. Jabes, ele entende que os seus passos, o seu futuro, por mais que pudesse ser próspero e abundante, ele entende que seu futuro não ia ser uma tarefa fácil. E do mesmo jeito é conosco, querida. A nossa vida não é 100% um mar de rosas, tudo flores, não é. Nós passamos sim por males, nós passamos por dores, mas se nós nos olharmos para a palavra, em Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Queridos, nós não vamos encontrar refúgio e fortaleza, nem socorro fora da presença de Deus. Não, nós vamos encontrar o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós vamos encontrar o socorro que nós precisamos diante da presença de Deus, queridos. Entenda, pense comigo, imagine que Deus é como se você estivesse se olhando no espelho. Quanto mais você se afasta desse espelho, mais pequeno ali fica a sua imagem, né? Mais pequeno é difícil de você enxergar. Mas quanto mais perto você olha para o espelho, quanto mais perto você chega desse espelho, maior fica. Assim, queridos, quando nós estamos perto de Deus. Ele protege as nossas vidas, Ele guarda os nossos passos. Entenda que sozinhos, pela nossa própria força, pelas nossas próprias ferramentas, nós não conseguimos lidar com o inimigo. O Senhor precisa estar conosco. O Espírito Santo nos capacita para vencer, queridos. E aí, para a gente terminar a oração de Jabes, Deus atendeu o seu pedido. A Bíblia termina esses 2 versículos dizendo que Deus atendeu o pedido de Jabes. Assim como Deus também faz nas nossas vidas, queridos. Muitas vezes nós podemos ficar tímidos em pedir algo para Deus, mas eu quero que você entenda que Deus, Ele sempre vai escutar as suas orações. E quando você tiver a mesma ousadia que Jabes, você vai ver sobre a sua vida as bênçãos de Deus, você vai ver a prosperidade do Senhor, a proteção do Senhor e a presença do Senhor. Essas 4 coisas, não se esqueça: as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus, a proteção de Deus e a presença de Deus. A palavra nos diz que tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. O segredo, queridos, é nós pedirmos a Deus e fazer isso com fé, crendo que a nossa vontade não deve prevalecer a vontade do Senhor sobre a nossa vida. E se a vontade do Senhor estiver alinhada com a nossa vontade, o Senhor há de atender, querido, as nossas orações. Eu sei que cada um de nós tem algo que precisa de uma transformação, que precisa de uma mudança. Mas, queridos, em nome de Jesus, que a gente não desista de orar, mas que a gente entenda o poder que existe na oração. Qualquer situação pode ser transformada pela oração. E é isso que fez a diferença na vida de Jabes. Ele invocou a Deus, ele se dispôs a orar e tudo começou a mudar na sua vida. Por isso hoje eu quero te encorajar. Eu sei que esse devocional ficou longo, mas eu quero te encorajar para que você também tenha uma vida de oração diante de Deus.
Talvez você não teve um bom começo, talvez você não teve um bom começo no seu casamento, talvez você não teve um bom começo na sua carreira profissional, talvez você não teve um bom começo aí no seu ministério ou sei lá, qualquer outra área da sua vida. Mas o que eu tenho para te dizer é não desista, porque Deus é poderoso para transformar vidas, Deus é poderoso para transformar situações. Queridos, em nome de Jesus, que você ore ao Senhor hoje e que você peça para que a sua vida seja transformada. Para que essa situação, que esse problema aí que você tem enfrentado, que isso seja transformado. E que você possa dar testemunho da grandeza do Senhor, daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Em nome de Jesus, confie no Senhor, entregue sua vida para Ele. Me permita orar por você nessa hora. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, porque nós aprendemos com Jabes. Nós aprendemos, Senhor, o quão importante é a oração. Paizinho, assim como Jabes, nós pedimos a Tua bênção sobre nós. Nós pedimos a prosperidade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós pedimos, meu Pai, para que o Senhor derrame sobre nós a Tua presença. Nós queremos andar, Senhor, lado a lado com a Tua presença. Nós clamamos pela proteção do Senhor sobre as nossas vidas. E que os nossos desejos não sejam as nossas próprias vontades, mas que a nossa vida esteja alinhada com aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Obrigada por esse devocional, Senhor. Obrigada, Deus, por nos encorajar e entender que há poder na oração. Vidas podem ser transformadas, situações podem ser transformadas. E nós queremos, Pai, ser testemunhas dessas mudanças, desses milagres que nós ainda veremos na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor. Amém.